queria concentrar numa coisa hoje. Quarta-feira nós já falamos da justiça. Você vê que a justiça é tão forte de Deus, que ela está na bem-aventurança e é uma peça da armadura de Deus, que nós vimos na quarta-feira. Mas vamos ver outros detalhes hoje também da justiça de Deus. Então Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão... Você quer justiça? Você tem que ter o quê? Fome e sede de quê? Justiça. Mas aí é que entra a situação. Primeiro, fome e sede de justiça é aquela coisa que dá para aguentar fome e sede? Não dá para aguentar. Tem um limite. Tem um limite. Se eu não me engano, 3 dias sem beber, o corpo entra em falência. 7 dias sem comer, também. Tem um limite. Então a fome e a sede é uma coisa que não pode ser adiada. É uma coisa que se não acontecer, se não beber, se não comer, vai morrer. Então a pessoa fica desesperada. Jesus está... O que ele quer? Ele não disse apenas desejo de justiça. Fome e sede de justiça. Coisas que ninguém pode viver sem. E quando a pessoa está mesmo com sede, com fome, ela fica desesperada, ela faz qualquer coisa. Você viu, eu estava vendo um documentário do avião que caiu nos Andes, lá em 72. E um falou assim, olha, a gente vai ter que comer os que morreram. Porque era o gelo, então estava conservado. Não, resistiram acho que não sei quantos dias lá. 2 semanas, não sei quantos dias, resistiram. Chegou uma hora que não dava mais. Não tinha mais como aguentar. Ou era comer, ou era morrer. E um levantou e foi, cortou lá e começou a comer. E os outros foram indo. 4, ficaram mais uns 3 dias. Quando eles viram que ia morrer, não deu para aguentar mais. Cru, congelado. E foram comendo. Acabou a carne, comeram até os ossos. Quando no fim lá 2 conseguiram andar 40 quilômetros na neve e encontrou o resgate. Mas enfim, quer dizer, o desespero, comendo os próprios colegas, eram todos colegas, todos amigos. Porque a fome é insuportável e eles iam morrer, chegou ao ponto de morrer. Então Jesus está dizendo o seguinte: quando você deseja mais do que qualquer outra coisa, quando você quer com todas as suas forças, quando você buscar com todas as forças, com toda a alma, quando nada mais importar, senão a justiça, então você vai ser farto. Amém? Está compreendendo? Chegou um momento para eles que já não importava mais, e teve um dos 2 que foi tentar e conseguiram chegar 30 quilômetros andando nos Andes, chegaram num pedir socorro. Estava a mãe e a irmã dele. E ele falou assim: olha, eu autorizo vocês a comerem o corpo da minha mãe e da minha irmã. Quer dizer, ele viveu, sentiu, sabia o que era aquilo e chegou ao ponto, estava guardando, não, minha irmã não. E eles respeitando, mas chegou uma hora, acabou, e falou: olha, eu autorizo. Quer dizer, nada mais importa. Nós temos que viver, nós temos que sobreviver, nós temos que sair daqui, nós temos que conseguir. Então já ali acabou a moral, acabou tudo, a consciência, acabou tudo, é vida ou morte. Então a sobrevivência e matar a fome que eles não estavam mais aguentando, estava acima de tudo, de tudo. Está compreendendo, gente? Teve um que ficou rezando lá o Pai Nosso, Ave Maria, mas daqui a pouco estava comendo. Porque não tem jeito. Então o que o Senhor Jesus está falando é o seguinte: quando você, quando eu, quando nós desejarmos a justiça acima de qualquer coisa, casamento, marido, filho, pai, mãe, esposa, carro, bênçãos, acima de tudo, nós seremos fartos. O problema é esse aqui, ó. O que vemos muito no mundo é fome e sede de poder, de fama, dinheiro, vingança, ser admirado, prazeres, e a lista é grande. Sim ou não? Até na igreja. A pessoa vem não com sede de conhecer a Deus, ver Deus, sede de
ter respostas. As respostas lícitas não são erradas. E você alcança milagres, você alcança respostas, você praticando a palavra de Deus, usando a fé com respeito às promessas. Mas aqui nós estamos falando de algo muito maior, muito acima de bênçãos, de milagres e coisas dessa terra. O plenamente feliz, bem-aventurado, plenamente feliz, completamente feliz. E aí ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Jesus estava falando de casa, comida, roupa, tudo que nós precisamos para viver. Ele falou, olha, tudo isso que vocês precisam, vocês vão ter. Tudo isso vocês terão. Se buscarem primeiro, antes disso, o foco, o reino de Deus, e muita gente só quer as outras coisas. Alguns querem as outras coisas e o reino de Deus, mas não querem a justiça do reino de Deus. Então o reino de Deus tem a sua justiça. Então quando se fala em justiça, a pessoa pensa logo na justiça do mundo. Fizeram mal para mim e eu quero então a justiça, eu quero o conserto. Não, aqui está falando da justiça do reino de Deus, que é fazer a vontade de Deus. Deus deu as suas leis, Deus deu a direção para nós vivermos de forma a agradá-lo. E se quisermos viver no reino dele, quem quer viver nos Estados Unidos vai ter que se enquadrar, não interessa as leis do Brasil, esquece. Você vai ter que aprender e se enquadrar às leis dos Estados Unidos, da França, aonde você for, sim ou não? Eu fiz isso aqui errado porque no Brasil não é, como é que se diz? Não é errado. Não, no Brasil não é errado, mas aqui é. E aqui tem uma lei, você vai pagar. Ponto final. Sim ou não? Vai ser deportado. Então, nós estamos falando do reino de Deus, da eternidade com Deus. Quanto custa morar não desmerecendo nada, mas você sabe como é que é. Quanto custa morar em Águas Lindas? Quanto custa uma casa lá, mais ou menos? 70 mil? Quanto custa uma casa em Águas Claras? Um apartamento? Tem até de 1 milhão? Quanto custa no Parkway, no Lago Norte, Lago Sul? 7, 8, 10, 15, 20. Quanto custa entrar no céu? Estou falando de dinheiro não, malicioso. Você está compreendendo? Dependendo do lugar que você quer viver, tem um preço, tem um custo. Mas esse lugar aqui, se eu tenho condição, vale a pena. E para entrar no céu, aonde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá demônios, não haverá morte. E para entrar na terra, no reino de Deus, viver na terra, num mundo onde o diabo está reinando, de guerras, de problemas, de desgraça. E nesse mundo, prevalecer, tendo paz, tendo Deus dentro de você. Tem um preço. Repito, não estou falando de dinheiro. Tem um preço. Então as pessoas, elas não enxergam a oferta de Deus. As pessoas enxergam Deus ou como religião, ou como culpado do seu sofrimento, ou como o gênio da lâmpada, que ela vai pedir e ele, pois não, toma aqui o seu milagre. As pessoas não enxergam Deus como Ele é e a proposta de Deus para as pessoas. Então você tem que enxergar Deus como Ele é. O Criador, o Senhor, o Santíssimo, que quer ser Pai, que quer ter relacionamento com você, respeitado e cuidar de você. Tornar você de criatura em filho. Somos criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus quando entregamos a Ele a vida e Ele nos dá o Espírito Santo. Nascemos de novo pela palavra que é o próprio Senhor Jesus. É uma entrega de vida. Então buscar o reino de Deus e a justiça de Deus eu quero ser de Deus, eu quero deixar de ser criatura e quero ser filho. Então,
as leis que Deus estipulou para o seu reino é aquilo que o agrada. Está compreendendo? E é o limite. Quando eu transgrido uma direção de Deus, eu estou entristecendo a Deus e eu estou saindo do limite de Deus. Eu estou entrando no limite do diabo. Estou dando ao diabo a oportunidade de agir na minha vida. E Deus não vai poder fazer nada. Então as leis de Deus são um limite entre o mundo de Deus e o mundo do diabo. Se eu transgredir, eu saí do mundo de Deus. Eu saí. Não foi o diabo que me puxou. Então ali quem manda é o diabo. Mas Deus pode tudo, pode. Só que Ele quer que eu, que entrei lá, saia de lá e venha para o reino dEle. Para Ele fazer o que quer comigo. Ficou claro, gente? Então, a justiça do reino de Deus é o que vai agradar a Deus. O que Deus quer que eu faça. O que Ele determina para viver no reino dEle. E que vai fazer bem para a minha vida. Então você começa com sede, mais do que a sede de vencer, de prosperar, de resolver problema de casamento, de todos os problemas. A sede de conhecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. De ser transformado em filho de Deus. Se você é uma pessoa rica e você vai na rua agora e pega uma criança lá mendiga, passando fome, doente, e você adota essa criança. Você quer essa criança como filha. Aquela criança vai ver você como pai. Mas o que vai acontecer com a vida dela? Vai continuar na miséria? Vai continuar na pobreza? Porque agora tem um pai. Transformou em filho, vai ter tudo que o pai tem. Agora tem aquela criança que a pessoa vai, fica com dó, dá um dinheiro, pode até levar ali, dar um banho, dar uma roupa, dar uma comida, mas vai continuar ali daquele jeito. Por isso Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Enquanto você vem à igreja buscar só milagres, você é essa criança órfã. Você vai receber milagres quando você crê e praticar a palavra, mas você vai continuar sozinho. E aquilo que você receber vai acabar. Amanhã vem outro problema e outro problema. Você vai continuar na mendicância, na vida miserável. Sem quem te defenda, sem quem cuide de você. Jogar de um lado para o outro. Mas quando você faz de Deus seu pai, você entrega a vida, você faz a vontade dele, você busca ele mais do que o que ele tem para te dar. Então você tem a sua vida transformada de dentro para fora. E do lado de fora também as coisas vão acontecer. Porque esse pai pode prover tudo para você. Amém, pessoal? É esse o sentido que o Senhor Jesus falou. Ele está falando da justiça de Deus, do reino de Deus. Não é a justiça da terra, que também tem que ser feita, mas não é a justiça da terra. Então, você tem buscado o reino de Deus acima de tudo, de todas as coisas? Olha só o que ele fala. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quer dizer, sem a lei se manifestou. A justiça de Deus é diferente. Preste atenção para você entender. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. O que isso quer dizer? Aliás, pode ir. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos na corrupção. E não dá para mim ficar explicando isso aqui hoje. Isso é outro momento. Mas o texto sagrado fala que por causa de Adão e Eva, nós já nascemos em pecado. E só através do sangue do Senhor Jesus, do sacrifício do Senhor Jesus por nós, quando aceitamos, entregamos a nossa vida para Ele, nós então somos livres do pecado, justificados. E podemos voltar à comunhão com o Pai, perdida no paraíso. Deixarmos de ser criatura
para sermos filhos. Então, essa justiça acontece através de quem? O Senhor Jesus. A fé em Jesus é a entrega da vida ao Senhor Jesus. Enquanto você não entrega, você pode não roubar, você pode não fazer coisas que o mundo considera erro, mas se você não está entregue ao Senhor Jesus, para Deus você está fora da lei. Você está em pecado, você está condenado à morte eterna. E quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você é justificado. A justiça de Deus se manifesta. Por quê? Porque eu criei, eu entreguei, eu dei a minha vida e o controle da minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Está ficando claro, gente? Está compreendendo? E o bom do reino de Deus é isso. Como nós falamos quarta-feira, no reino do mundo, você vale o que você tem. Dependendo do lugar que você for, vão te olhar, vão te desprezar, vão te rejeitar. É ou não é verdade? Não, aqui não é seu lugar. Vão te botar de escanteio, vão te pôr para fora. Mas com Deus não existe isso. Olha a justiça de Deus diferente do homem. Com Deus, você está aqui hoje pela primeira vez, você errou, você adulterou, você fez um monte de coisa errada. Mas se hoje, aqui, agora, você falar, Senhor, eu não quero essa vida mais. Se arrepender de verdade, decidir mudar. Quer que Deus te molde. Você quer a justiça do reino dele. Agora. Não tem fila. Não tem depois. Não tem volta a outro dia. Não tem, você chega aqui. Não, peraí. Primeiro os que já são da igreja. Primeiro os que já são da fé. Primeiro os que já abandonaram o pecado. Você vai para o fim da fila. No reino de Deus não tem fila. Não existe fila no reino de Deus. Nem fila e nem depois. Olha só. O reino de Deus é diferente do reino da terra. Está dando para entender? Quando você busca a Deus para ser teu Senhor, você não vai ser colocado atrás de alguém. Você não vai ser colocado de escanteio. Você não vai ser deixado para mais tarde. É agora, é na hora. Você está se entregando agora, você reconhece seus erros, seus pecados, você se arrepende, você quer fazer do meu filho o teu Senhor? Então agora, uma pedra no passado, seu passado está encerrado, você vai agora viver uma vida diferenciada, em santidade, em separação, enfim, é na hora. Então você vê quantas pessoas que, como esse senhor, bebia, batia na filha, deixava a mulher em casa. Então, era um homem que não merecia nada. Mas o dia que ele chegou, o primeiro dia que ele chegou aqui, falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Foi isso. Reconheceu que ele era um mau marido, um mau pai. Reconheceu que ele vivia bebendo, batia na filha, sem merecer. Ele reconheceu. Quando ele chegou diante do altar e falou, Senhor, eu vim fazer prova, quero ver se o Senhor está aqui, mas tem misericórdia de mim. Na hora, naquele dia, começou uma mudança dentro dele. Você está entendendo, gente? Está entendendo mesmo? Então você pode ser a pior pessoa, você pode ter se afastado de Deus, não importa o que você está fazendo. Se agora você cair em si e realmente se entregar, falar, Deus tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu não consigo parar de beber, eu não consigo deixar de ser assim, eu faço isso, faço aquilo, eu trato a minha mulher, trato o meu marido dessa forma, no trabalho. Eu não quero isso, meu Deus, tem misericórdia, me ajude. Sinceridade. Agora, na hora, você vai ser respondido. Você vai ter oportunidade de começar uma caminhada e entrar no reino de Deus. E ter Deus como seu pai, seu cuidador, seu protetor. Não é igreja. Então, de repente, você está aqui perdendo tempo. Eu ia colocar outra senhora, semana que vem eu coloco. Que ela falando que ficou aqui 7 anos. 7 anos, quer dizer, desde a tenda lá. 7 anos ouvindo a palavra, mas entrava aqui e saía aqui. Entrava aqui e saía aqui. Problema no casamento. E depois de 7 anos, uma palavra que entrou, que ela abriu a mente. E ela faz 1 ano e pouco agora. Ela diz, minha vida é outra. Quer dizer, podia dizer a minha vida é outra há 8 anos já. 7 anos perdidos aqui dentro, aqui dentro.
Agora família, casamento, tudo transformado. Mas não quando ela veio aqui, mas quando aqui, depois de 7 anos, ela se rendeu, se entregou à justiça de Deus, à vontade de Deus. Amém, pessoal? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em... Então a redenção, a salvação, a pedra no passado é através do Senhor Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar, Ele quer mostrar que Ele é justo. E qual é a justiça dele? Que não importa quem seja, que para o mundo já não tem mais valor, não tem mais, esquece, você não vai ter chance nunca mais. A justiça de Deus é diferente. Quando você cai em si, vê tudo que você fez, e às vezes foi impulsionado pelo diabo, porque não tinha o Espírito de Deus, e você clama pelo Pai, você também é atendido. A justiça de Deus, ninguém fica para trás. Só quem quer ficar para trás. Está dando para entender? Deus queria demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos, sob a paciência de Deus. A gente pecando e Deus suportando, esperando o momento que a gente cai em si. Oh meu Deus, e Ele possa nos abraçar. Fazer a gente ter uma vida nova. Ao qual Deus propôs para... Já foi, meu filho. Oh, meu Deus do céu. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí diz, onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei. Ou seja, ninguém pode se dizer assim, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não toco nem numa moeda dos outros. Não, ninguém pode dizer assim, eu me justifico pelas minhas obras. Ninguém. Só o sacrifício do Senhor Jesus. Só o sangue dele pode nos lavar, nos tornar justos diante de Deus, nos permitir viver no reino dele, tendo ele como Pai, cuidando, protegendo, guiando, amando a nossa vida. Amém, pessoal? E tem gente que não recebe o Espírito Santo porque ela pensa assim, não, eu sou uma pessoa boa, isso é obrigação nossa, isso é obrigação de cada ser humano, que infelizmente o mundo está tudo deturpado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras. Quer dizer, às vezes, a pessoa cometeu erros, e pela lei, já era. Mas quando ela se arrepende, ela é salva. Está compreendendo? A lei de Deus, vamos à lei de Deus. A lei de Deus, por exemplo, está escrito que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, pela lei, adulterou, já era. Não vai entrar no reino de Deus. Vai para onde? Vai para o inferno. A lei dá a pena no mundo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 30 anos. Às vezes perpétua. A lei de Deus diz, adulterou, você está fora do meu reino. Só que aí, quando você se arrepende, reconhece e vê, e corre aos pés do Senhor Jesus Cristo, então aquela lei já não te impede mais de ser salvo, porque o pecado cometido é lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Compreendeu? Então está paga a dívida. Jesus assumiu aquela culpa, se tornando maldito na cruz por você. Poxa, é tão forte isso. Você está compreendendo, gente? Então, vida de verdade só através do Senhor Jesus. Por isso que tem que ter sede e fome de fazer a vontade de Deus, para ser de Deus, para entrar no reino de Deus, ter Jesus te justificando, porque aí não tem mais quem te condene, não tem mais inferno, problema. É uma vida realmente nova.
Porque todos devemos comparecer ao tribunal para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Fique de pé, por favor. Ou seja, todos nós, todos, bispo, pastor, todo mundo, um dia vai estar onde? Tribunal, lugar de quê? Julgamento. Tribunal é lugar de julgamento. Então, quando eu chegar diante do tribunal, você era bispo. Pode passar. No tribunal vai ser aberto lá. Ou o meu nome vai estar no livro da vida, ou no resto, nos outros livros. Ou diante do tribunal, eu vou estar justificado, porque eu vivi pela vontade de Deus, eu vivi para agradá-lo, para servi-lo, para fazer dele meu Senhor. E o que ele diz que é errado, então é errado, ponto final, acabou. Ou eu vivi para fazer a minha vontade. Buscar a Deus do meu jeito. Buscar a Deus para ter milagres. Mas fora da igreja, eu vivo o que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu que acho, eu que penso, eu que mando. Então ali naquele tribunal, ou a justiça de Deus vai me absolver ou me condenar. Se eu chego diante do tribunal, esse é meu. É o tribunal de quem? Cristo. Esse é meu. Se deu para mim como eu me dei por ele. Esse tem a minha marca, o meu sangue. O Espírito do meu Pai. Está absolvido. Esse creu em mim. Teve milagres meus. Mas não tem o meu sangue. Está condenado. Acabou. E o diabo quer que as pessoas não acreditem nisso. Muitos contos de fada. Mas está aí. Novo Testamento. Põe de novo aí, por favor. Paulo falando aos Coríntios. Tempo da graça ou tempo da lei? Tempo da graça. Todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo. Então você que quer entregar sua vida, talvez você nem sabia disso de repente. Você só via Deus como um curador, libertador, milagres. Você quer Deus. E você quer aprender a fazer a vontade dele. Saber o que desagrada a Deus. E parar de fazer, não com medo de punição, mas porque você quer agradá-lo, ser dele. Que ele te receba como pai, te dê o espírito dele. Você quer viver no reino dele e depois nos céus. Feche os seus olhos, por favor. Não olhe para ninguém, não pense em ninguém, não se preocupe com ninguém. Agora é só você, sua vida. Se você já está bem, se você já está vivendo dentro do reino de Deus, você vai agradecer a Deus. Você vai glorificá-lo, porque ele já abriu a sua mente, ele já te salvou. Se você não estava, então com fome e com sede, você vai buscar a Deus, que tenha misericórdia de você, que te lave, que te limpe, que te purifique, que ajude você a mudar, que ensine você a fazer só a vontade dele, que te ajude a deixar o erro, a mágoa, o pecado, seja o que for. Fale com Deus então. Seja para fazer como esse Senhor, que hoje está feliz, tem um casamento, uma vida, uma família, mas um dia chegou aqui diante desse altar e disse: tem misericórdia de mim. Seja para fazer como ele. Se você estava afastado, estava perdido, servindo o diabo, fazendo tudo que é errado, Deus está aqui agora com misericórdia, querendo que você se humilhe, se arrependa, se entregue, busque a ele, porque ele vai te lavar, ele vai te justificar, ele vai entrar na sua vida. Tudo que Deus quer é que você deseje, que você queira,
entregar a Ele sua vida. Então fale com Ele. Aí no seu lugar, primeiro se humilhe, fale com Deus. Fale com Ele diante da sua situação. Seja para se humilhar, para se arrepender, falar dos seus erros, para buscar ajuda, para ser uma nova criatura, seja para agradá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, porque você já entrou no reino dele. Fale com Ele agora, nesse final, nessa última oração, com toda a sua alma, com fome e com sede, com todo desejo. Chame por Deus agora.